Vamos iniciar o nosso estudo hoje, Gênesis, capítulo 3. Nós temos afirmado aos irmãos que estes 3 primeiros capítulos aqui do livro Gênesis, eles devem ser vistos como parábolas. E como tais, elas podem ser interpretadas de diversas maneiras. E nós temos uma forma de interpretar um pouco diferente da maneira tradicional de interpretação. Respeitamos, evidentemente, aqueles que o fazem de uma outra forma, por um outro método, mas, ao mesmo tempo, nos damos o direito de fazer conforme o nosso entendimento, conforme o Senhor Deus tem nos ajudado a compreender os ensinamentos. No capítulo 3, logo na introdução, nós temos aí alguma revelação que eu penso ser de especial importância na interpretação de todas as coisas. Por quê? Porque ele fala da criação da serpente. Muitos afirmam que Satanás seria um anjo decaído, como se a obra de Deus tivesse sofrido nesse ponto algum tipo de equívoco. O grande Deus teria feito, segundo essas pessoas, esses teólogos, um ser angelical que em determinado momento se revoltou contra a obra de Deus e tomou medidas para trazer um grande transtorno a toda essa obra. Mas, como fazem sempre, interpretam os textos bíblicos de acordo com as conveniências dos grupos que há muitos séculos vêm mantendo o povo de Deus num estado de ignorância relativa. Isso quer dizer, algumas coisas são reveladas e outras não são explicadas, porque nem mesmo eles conseguem compreender. Nós temos também dito aqui aos irmãos que os teólogos cristãos, evangélicos e protestantes são irmãos nossos, mas são gentios. Não podemos dizer que eles têm ligação com o povo de Deus histórico, porque são almas novas, são almas que ainda não conseguem perceber a profundidade dos ensinamentos que estão nas Escrituras, porque esta profundidade estende o conhecimento além da vida que nós vemos. Então passamos a conhecer a origem de todas as coisas, dos anjos, dos arcanjos e de todos os seres que existem na criação de Deus. A origem do diabo é uma incógnita para esses estudiosos que resolveram dizer que houve uma queda de um arcanjo que se transformou no diabo. Mas a palavra me parece um tanto clara aqui na introdução do capítulo 3. A serpente era a mais astuta das alimárias dos seres que existia no campo que o Senhor Deus tinha feito. Ora, se a serpente que tentou Adão e Eva é o Satanás, está aqui muito claro que foi Deus que o fez. Ah, mas Deus faria o mal? Absolutamente não. Mas o mal faz parte dos mecanismos da criação de Deus, para que as almas possam tomar consciência que elas existem. Ele é um dos mecanismos que Deus utiliza em todo o universo, de modo que as almas possam sair do seu estado de adormecimento espiritual
e possam acordar para uma realidade que está, sem dúvida, estendida além da sepultura. Nós somos deuses, disse os Salmos, e temos que nos entender por esta via. E as Escrituras, no ponto de vista dos gentios, ela é interpretada, infelizmente, como se nós não fôssemos deuses, mas como se nós fôssemos criaturas mortais. E pela misericórdia de Deus e de Cristo, se nós formos salvos, iremos viver na eternidade um dia, olhando para todo sempre a face de Deus. E os desgraçados que não tiveram oportunidade de conhecer a palavra, eles seriam lançados num tal fogo eterno que existe, segundo eles, lá no inferno. Claro que essas concepções, elas não se sustentam quando a gente examina-as com a inteligência. Basta nós usarmos o nosso raciocínio para entendermos que as coisas não podem ser dessa maneira, da maneira como os teólogos colocaram. O ser humano não pode ser humano. O ser humano é espiritual. Nós somos deuses no sentido real dessa palavra. Estamos vivendo na terra de passagem para o nosso credenciamento. E outra coisa que devemos saber é que nós não nascemos no ventre da nossa mãe. Esse é um erro absoluto da teologia protestante e católica. Nós não nascemos no ventre da nossa mãe. A alma não é gerada na época da concepção, ela já existe há muito tempo. O nosso nome, o projeto da nossa existência já está no livro da vida, escrito desde quando o Senhor fundou todas as coisas. Se a gente não entender por este ponto de vista, é claro que nós temos diante de nós uma obra irracional. A Escritura é uma obra sem pé e sem cabeça, da qual se pode tirar aquilo que quiser, para o bem e para o mal, como já aconteceu na história da igreja. Eu não preciso citar aqui os fatos. Então, precisamos olhar para a Escritura pela via da imortalidade, como se nós fôssemos deuses, e se estamos no pecado, é porque nós perdemos a oportunidade que Deus nos deu em todos os tempos de sairmos do pecado e irmos para a santidade, sairmos da escuridão e irmos para a maravilhosa luz que está à nossa espera. Ah, mas aquele ali foi reprovado, aquele ali não conseguiu, ele ficará eternamente no inferno. Não ficará, porque não existe inferno eterno. Eterno só Deus. Se o inferno fosse eterno, ele teria que ser como Deus. E ele não é. Deus não criou o inferno no sentido que se dá a essa palavra. O inferno, ele está na maneira como a alma existe na sua experiência de crescimento espiritual. Quando ela está ainda envolvida pela escuridão, todas as coisas que ela faz, cria dentro dela o inferno. E depois que ela sai desse mundo, elas se ajuntam em regiões chamadas regiões infernais, porque todas as almas que vivem ali têm o mesmo padrão de comportamento. Essas coisas são racionais se nós olharmos pelo ponto de vista da inteligência. Agora, se nós olharmos pelo ponto de vista do absolutismo, da letra, então, bem, pode-se fazer das Escrituras aquilo que quiser. Então, no Gênesis, no capítulo 3, logo no versículo 1, está escrito que Deus fez a serpente. É essa serpente que tentou Adão. É ela Satanás. Então, Satanás é uma obra de Deus. Não é possível, Deus não pode fazer o mal. Então, a gente está entendendo de uma maneira errada, irmãos. Se Deus não é capaz de fazer o mal, é porque o Satanás tem uma utilidade. Ele só pode ter uma utilidade se a alma existe durante a sua história, durante toda a história do mundo aonde ela está inserida no projeto divino. Se não for dessa maneira, então, bem, nós temos que inventar um anjo que resolveu se revoltar contra o Senhor. Essa história do anjo decaído não está no Gênesis, não faz parte da criação. Isso é conversa de teólogo que encontrou em algumas passagens
existente nos outros livros das Escrituras, passagens lá que eles resolveram interpretar como uma possível explicação para a origem do diabo. Mas a origem de Satanás está perfeitamente escrito aqui no versículo 1 do capítulo 3 do livro Gênesis. A serpente era, então, a mais esperta de todas as criaturas do campo que o Senhor Deus tinha feito. E ela foi até a mulher, e ela disse à mulher, e assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim, a serpente chegou lá para a mulher do Adão, para Eva, né? E disse para ela assim, olha, por acaso Deus disse para você não comer dos frutos das árvores do jardim? Como se fosse uma tentação mesmo, usando aquilo que a mulher tem bem mais que o homem, que é a sua sensibilidade. A mulher é muito mais sensível do que o homem. E claro, por meio dela, a tentação chegaria ao Adão, porque eles eram um só corpo. Lembre-se, os irmãos, de que nós vimos que a mulher não pode existir sem o homem, e nem o homem sem a mulher, conforme a lei natural que Deus nos revelou. Então ela foi até a mulher e disse para ela, olha, por acaso Deus não disse para vocês não comer da árvore do jardim? E disse a mulher para a serpente, para o diabo, do fruto das árvores do jardim foi-nos permitido comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse o seguinte, não comerás dele, nem nele tocareis para que não morrais. Então a serpente disse para a mulher, olha, ele disse que você vai morrer, mas certamente isso não vai acontecer não. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, evidentemente, aqui o Adão e a Eva não tinham ainda consciência da sua existência. Eles estavam no seio de Deus. Claro que nós estamos falando aqui da concepção do homem e da mulher dentro do pensamento do próprio Criador. A gente não está falando aqui de um lugar lá onde as pessoas já estavam. E ali havia uma serpente no sentido material. A explicação que esta parábola nos dá é relacionada com a origem do pecado, através desse elemento que é criado pelo próprio Senhor. Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Como é ser como Deus? O diabo está dizendo assim, ó, se você comer do fruto, ele não quer que você come, porque o dia que você comer, você vai saber o que é o certo e o que é o errado. Ora, é claro que Deus gosta que a gente saiba o que é certo e o que é errado, não é mesmo? Pelo menos as Escrituras inteiras nos convida a aprender o que é certo e aquilo que é errado. Então, na verdade, Deus queria que o homem comesse do fruto. Mas o comer o fruto do conhecimento deveria ser uma vontade daquele que ele criou, e não uma vontade de Deus. Por isso Deus disse, não faça. E ele, por que não? E foi comer o fruto da árvore do conhecimento. Quando ele come do fruto da árvore do conhecimento, o que acontece com ele? Ele passa a saber o que é certo e o que é errado. Então, esse que sabe o que é certo e o que é errado é como Deus. Amém? Os irmãos entendem por que nós batemos muito na tecla de que é preciso saber o que é o bem e o que é o mal? O porquê é que toda a doutrina das Escrituras, ela nos ensina a discernir estas coisas. Por quê? Porque Deus sabe discernir o bem do mal.
E se nós somos filhos de Deus, nós também temos que aprender a discernir o bem do mal. Assim, era da vontade de Deus que o seu filho Adão e a mulher que ele havia criado comesse desse fruto. Mas ele não poderia determinar que ele fizesse isso, porque senão ele estaria dando uma ordem para eles seguirem no caminho desse conhecimento. E ele deveria, por si mesmo, escolher o caminho de buscar entender aquilo que é certo daquilo que é errado. E aí ele precisava de um elemento de estímulo. Vamos imaginar que a alma de Adão e de Eva estavam lá quietinho no seio de Deus. O jardim bonito, a árvore lá. Ele havia recebido ordem para não comer. Então, não comeram. A mulher disse, olha, o Senhor disse para não comer, senão a gente vai morrer. Muito bem, precisava de alguém estimulá-los a comer. Esse alguém não poderia ser Deus. Teria que ser fruto de algum outro elemento que estava presente na criação. E aí era a serpente. A serpente foi lá e disse, olha, como é que é mesmo? Ele falou o que para vocês? A curiosidade da mulher. Por que será que ele não quer que eu coma do fruto? Não é? Então, todas essas imagens estão implícitas na atitude de Adão de comer o fruto. E se ele não tivesse comido o fruto? Simplesmente não haveria criação. Não haveria homens. Não haveria mulheres. Porque Deus não está falando aqui do homem que já está no mundo, embora a criação dele tenha sido visto lá no capítulo 1, depois no capítulo 2, nos seus aspectos espirituais, e agora nós vamos ver o homem ser expulso do seio de Deus, para ele começar a sua história. Versículo 6, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Olha lá, se ela não come, ela não tem entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, porque antes os olhos estavam fechados. Eles não sabiam que eles existiam. Agora, depois de ter comido o fruto do entendimento, os olhos deles foram abertos. E o que aconteceu? Os olhos foram abertos e conheceram que eles estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então eles estavam sem roupa e não sabiam que havia uma vergonha, que estavam os seus órgãos expostos, os seus órgãos genitais expostos, que eles não deveriam mostrar-se para os outros, porque eles não sabiam discernir uma coisa da outra. Não é assim, vamos citar um exemplo prático, não é assim com os índios, que a gente vai visitar uma tribo lá que nunca viu o homem, quando chega lá, as mulheres estão nuas na frente das pessoas e os homens também. E por que eles não são considerados pessoas que estão com as suas vergonhas de fora? Porque eles não têm conhecimento daquilo que a civilização já tem. Ou seja, os homens se cobrem quando têm entendimento do que é certo e do que é errado. Isso é para citar um exemplo prático. Aqueles índios estão no estado virginal. Eles têm lá a sua vida, os seus princípios mais instintivos, que vêm mesmo da natureza da alma primitiva, da alma que ainda está adormecida, mas não foi desenvolvido nela o senso moral, aquilo que é certo daquilo que é errado. Os irmãos concordam comigo que as pessoas que frequentam esses centros de nudismo, já viram falar nisso hoje? Tem praias e lugares que as pessoas andam sem roupas, né? Os irmãos concordam comigo que essas pessoas estão sem entendimento? Parece que estão querendo voltar ao estado
virginal, sem saber discernir o que é certo do que é errado. Então, discernir o que é certo e o que é errado é fundamental para se estar no caminho do Senhor. Muito bem. Versículo 8. Ouviram a voz do Senhor Deus que passeava pelo jardim na viração do dia, na volta do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele lhe disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus lhe disse: quem te mostrou que estavas nu? Olha só, quem foi que te mostrou? Porque Deus viu, bom, agora já que ele viu que está nu, é porque alguém fez ele comer da árvore do conhecimento, né? Do bem e do mal. E ele disse, Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, do fruto da árvore, e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E ela respondeu: a serpente me enganou e comi. Evidentemente, ela está falando de Satanás. Não tem duas serpentes. Então fica claro para nós, nesse entendimento, que Satanás é uma ferramenta de Deus, que ele usa quando ele quer. Uma vez destruído o diabo em determinado mundo, ele não tem necessidade mais de aparecer ali. Por quê? Porque o conhecimento do Senhor encherá toda a terra. E daí o homem não será mais enganado pela serpente, não é? A serpente está sempre dizendo: não, isso aí não é verdade, não. O Satanás é esse sujeito que diz: não, isso aí não é bem assim. Principalmente quando a gente está falando das verdades do Senhor nosso Deus. Não é bem assim, não. Aí põe dúvida no teu coração. Quando vier aquele tempo, quando o juízo for estabelecido e chegar o reino, o conhecimento do Senhor estará em toda parte, inundará, como diz a profecia, inundará o mundo, e todos saberão quem é o Senhor, desde o menor até o mais velho. E Satanás não existirá mais nesse lugar, mas pode estar existindo em outros lugares, porque na casa do Senhor há muitas moradas, há muitos mundos habitados em outras regiões do universo. A igreja nega isso, inclusive a igreja evangélica cristã. Mas, como eu tenho afirmado aqui aos irmãos, a igreja evangélica cristã nada mais é que um reflexo da igreja católica, que negava até bem pouco tempo, até 1500, que o mundo era redondo. E ai de quem falasse que o mundo era redondo. O sujeito era queimado na fogueira. Esse espírito de ignorância científica continua lá dentro da igreja católica e na igreja evangélica também. Eu creio que eles não acreditam na existência de outros mundos, assim como não acreditam na existência da vida além dos túmulos, assim como não acreditam na existência de vidas que já se passaram, de pessoas que viveram estas vidas e que estão hoje vivendo aqui como outros personagens. Todas essas coisas fazem parte de um conhecimento que a igreja não tem. Evidente que isso não está escrito aqui. Mas também aqui não está escrito que a terra é redonda. Amém? Ou está escrito em algum lugar que a terra é redonda? Não, não está escrito. Mas a terra é redonda. Ou alguém duvida? Tem alguém aí no meio que duvida que a terra é redonda? Não? Graças a Deus. Amém. A partir do versículo 14, o Senhor
ele coloca aqui algumas revelações relacionadas com a mulher. Então disse o Senhor Deus à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Ele joga como se fosse uma maldição em cima da serpente. As cobras, nós sabemos, ela representa essa serpente. E o diabo sempre foi representado por uma cobra, não é? O que a cobra tem de diferente de todos os outros seres vivos que andam no campo? Ela não tem membros. É como uma cabeça que se arrasta, não é mesmo? Tem aquela extensão onde estão os órgãos e o seu rabo, né? Mas ela é como uma cabeça que se arrasta. E ela simboliza a figura de Satanás. Por quê? Porque Satanás, ao contrário de Cristo, não tem muitos membros. O corpo de Cristo tem muitos membros. Por quê? Porque cada membro vive em função daquilo que o corpo está fazendo. Cada um cumprindo o seu papel. E são todos um só, no mesmo corpo, no mesmo espírito. O diabo não. O diabo, ele só tem um corpo, que é ele mesmo. Ele é a expressão, a serpente é a expressão máxima do egoísmo. É tão egoísta que não tem membro. Por isso Deus jogou sobre ela maldição. E ela se arrasta sobre a face da terra como um ser estranho entre nós. Não é verdade? Um ser estranho. Para nos lembrar a figura do diabo. Para lembrar que nós não podemos ser egoístas. Para lembrar que nós não podemos viver só para nós, irmãos. Amém? Não podemos viver só para nós. Nós precisamos aprender a viver para os outros, a repartir. Porque de outro modo nós vamos nos fechando em nós mesmos. Se você olhar para a tua vida, e se você estiver sozinho, se você não tiver irmãos, se você não participa da vida dos outros, se você tem dificuldades para viver para as outras pessoas, olha, cuidado, viu? Para você não se transformar numa serpente depois que você morrer. Não que você vai virar uma cobra, mas a sua vida de egoísmo vai te arrastar para as regiões infernais, aonde vivem pessoas que são semelhantes a cobras, na sua maneira de lidar com a vida e nas coisas que fazem. Temos que ter cuidado, irmãos. E a palavra de Deus está aqui para nos alertar. Deus jogou maldição sobre aquele que só pensava em si mesmo. No versículo 15, também há uma controvérsia muito grande entre os estudiosos e rabinos a respeito dessa mulher que ele faz aqui alusão. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirás o calcanhar. Então, aqui, esse versículo 15 nos fala de uma mulher que simbolizaria aqui a Eva, né? Mas que também tem a ver com a mulher que aparece lá no Apocalipse, capítulo 12. Ele está aqui prefaciando o futuro, está profetizando o futuro, falando daquilo que está ainda por vir. Ele diz, olha, eu vou colocar uma inimizade entre ti e a mulher. E qual que é a mulher que aparece lá no Apocalipse com 12 estrelas sobre a sua cabeça? A gente, quando vai lá ler o Apocalipse, capítulo 12, nós entendemos que aquela mulher, ela tinha ânsias de dar à luz a um filho. E esse filho era Jesus. Ah, mas era Maria? Não, nós estamos falando da Maria, nós estamos falando aqui da verdade de Deus, a salvação que está no seu filho. Então essa mulher representa aquela verdade que Deus fez
vir por meio dela o seu Filho amado, para que ele pudesse nos salvar e nos ensinar o caminho da verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, dizia Jesus. Nós acreditamos que, embora ele se refira aqui à mulher, e pode-se daí tirar várias interpretações, falando da Maria no futuro, que iria dar à luz a Jesus, mas eu penso que ela encaixa melhor na mulher lá do Apocalipse, no capítulo 12. Os irmãos que recebem a palavra nas outras cidades podem anotar e depois conferir direitinho. Eu vou colocar inimizade entre ti, entre a serpente e a mulher, entre o diabo e o que é errado, com a mulher que é a verdade e o que é certo. Então haverá uma inimizade. Nunca o mal se misturará com o bem. Eles vão estar sempre em atrito. O bem em atrito com o mal. Porque não há um meio termo. Algumas pessoas se situam no meio do caminho para não aborrecer as outras, né? Eu não gosto de falar muita verdade, porque se a gente falar, a igreja esvazia. Fale. Fique sozinho, mas diga as verdades de Deus que o povo precisa ouvir. Se o povo não quiser ouvir, problema dele. Se as pessoas quiserem ir embora da igreja, elas que vão embora da igreja, problema delas. Os irmãos que recebem a palavra em outros lugares, fale para a verdade, dá a verdade para os seus amigos, para os seus vizinhos, para os seus parentes. Se não quiserem ouvir, problema deles. Agora, se você não falar, diz a palavra de Deus, problema teu. Se você falar, problema deles. Problema deles, mas se você não falar, problema teu. Então nós temos que anunciar essas boas novas. Existe um atrito que foi colocado, uma inimizade entre nós e o diabo. Ou seja, entre o bem, o povo de Deus, e Satanás. Amém? E para dar fim aqui à interpretação do diabo, ele disse que a serpente iria ferir a mulher no calcanhar. A gente pode dizer assim, que o diabo está sempre no nosso pé, né? Agarrado no nosso pé, não larga de jeito nenhum. Então ele também está sempre trabalhando para ferir a mulher. Mas olha que a mulher, o ferimento que a mulher causa nele é na cabeça, né? Por que na cabeça? É no campo do pensamento, do entendimento, no campo da verdade. Mas ele não faz nada mais do que ficar agarrando no calcanhar, né, da mulher. Ou seja, o diabo incomoda a verdade. Está sempre incomodando a verdade até que ele seja, de uma vez por todas, tirado do mundo. Amém? Algumas pessoas quiseram colocar isso aqui como a vida de Jesus, Maria, Judas, como se Judas fosse o calcanhar por onde o diabo entrou e tal. Tudo bem, é uma interpretação também, mas nós achamos essa mais adequada e mais universalista, né, de maior e de mais profundo entendimento. Agora ele dirige a palavra à mulher, versículo 16. Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, a forma como você vai ter os seus filhos. Com dor darás à luz filhos. E o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. A mulher será submissa ao marido. Essa é uma ordem de Deus. Se a mulher não se submete ao marido, problema dela. Não é nosso, né? Mas isso é o que está escrito. Mas meu marido não vale nada. Não estamos falando aqui de maridos que não valem nada. Nós estamos falando aqui de homens de Deus. De famílias constituídas no povo de Deus. Aí fora pode qualquer coisa. Aí fora, o povo faz o que bem entende. São descrentes. Não tem Deus, não tem princípio, não tem nada. Mas na casa do Senhor está estabelecido aqui que a mulher é submissa ao seu esposo. O homem, o marido, tem um número bem considerável de obrigações e deveres para com sua esposa e ele não deve deixar de cumprir esses deveres. Tá bem? Ele dirige no versículo 17 a palavra para
o Adão agora, dizendo assim: porque você deu ouvido à voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Espinhos e cardos também te produzirá. E comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra, até terminar a tua vida terrena, porque dela fostes tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. Mãe de todos os viventes. É claro que não é uma mulher que deu luz a tudo quanto é homem. É só o princípio da maternidade, que está aqui simbolizado na figura da Eva. Amém? Tudo que nós estamos falando aqui não é físico, viu, irmãos? Ainda a história não começou a se desenvolver na terra, na parte visível da criação. Por enquanto, nós estamos dentro do seio de Deus. A alma está sendo criada, a alma do homem, a alma da mulher. Ela está sendo separada pela ação de Satanás do seio de Deus, para que ela venha para uma vida agora na terra. Deus disse, olha, a partir de agora sobre você está a maldição de você ter feito a escolha de viver. Você vai ter que trabalhar, vai ter uma vida com espinhos, dificuldades, tudo mais, tal, conforme a gente enfrenta mesmo em todas as épocas. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Verso 22. Preste bem atenção nesse versículo aí. Olha só. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Os irmãos estão entendendo isso aí? Preste atenção. O que é que caracteriza Deus? O Espírito que sabe discernir o bem do mal. Ele está confirmando aqui. É claro que nós somos eternos. A morte é nada, é morte do corpo. A morte que ele fala aqui é o desgarramento do seio de Deus, irmãos. É o nosso mergulho na existência temporal. Preste bem atenção nisso, nós somos deuses. A palavra de Deus está confirmando isso e nós não podemos viver como homens mortais. Isso é um equívoco que está na igreja cristã evangélica. Um equívoco. Nós somos deuses. E como deuses, nós somos imortais. Quem ensina o contrário está ensinando doutrinas que não são verdadeiras. É hora de acabar com isso, porque o fim do mundo está perto. As pessoas não podem mais continuar acreditando que vão morrer. Ninguém morre, irmãos. Se estamos em Cristo, a morte não tem poder sobre nós. Isso está por toda a Escritura. As pessoas precisam se conscientizar de quem são. Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que ele não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden. Existe um outro fruto. Agora ele é como nós, ele sabe discernir o bem e do mal, mas falta uma coisa. Ele precisa comer do outro fruto. Existe uma outra árvore. Então Deus não quer que o homem coma do fruto da árvore da vida. É claro que ele quer, mas o homem havia acabado de se separar do seio de Deus. Ele tinha que fazer a sua viagem pela existência temporal, irmãos, que dura milhões de anos, milhares de anos. Não há tempo específico para a existência da alma, até que ela volte para a sua casa. Como é que ela vai voltar para a sua casa? Quando ela comer do fruto da árvore
da vida. Quem que é a vida? É Cristo. Eu sou a vida. Não foi ele que disse que ela é a árvore divina? E que nós éramos os ramos e os galhos? Irmãos, nós somos deuses. Deixa de beijar a mão de padre e de pastor. Deixa disso. Claro que são irmãos nossos, mas eles também precisam aprender a libertar o povo das velhas concepções da Igreja Católica. Não é possível continuar assim, irmãos. Nós temos que avançar para a verdade. Nós precisamos andar a caminho da luz. Porque o que tem aí em termos de sacerdócio é irracional. O povo não sabe nada da Escritura Sagrada. As pessoas não têm luz nenhuma, não sabem discernir o bem do mal. Essa é a verdade de Deus. Aqueles que estão escondendo, seus irmãos que estão nos ouvindo são pastores, estão escondendo a palavra de Deus, escondendo a verdade que está escrita aqui, ó, não é verdade minha, não. Está escrito aqui, nós somos deuses. Quem esconde isso do povo está cometendo pecado contra o Espírito Santo. No dia do juízo, não tem perdão. É grave. Quando a gente toma a Escritura Sagrada em nossa mão para subir na tribuna e falar a palavra de Deus, nós temos que ter muito cuidado, porque se nós levarmos os pequeninos para o caminho do erro, nós seremos responsabilizados. Não há perdão. Dependendo do que a gente ensinar, nós estamos lançando multidões no pecado. O homem foi expulso do paraíso para que ele não tomasse fora de hora o fruto da árvore da vida. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Não era para impedir o caminho. Não era para impedir que o homem tomasse do fruto da árvore. É para guardar, para preservar, para deixar o caminho disponível para aquele que veio para a terra sofrer as suas provas e os seus desafios. Amém? Esta é a palavra que o Senhor nos dá nesse dia, para entendermos um pouco mais a respeito da criação do universo, da alma do homem e da mulher, e tomarmos posse de uma vez por todas do conhecimento de que nós somos deuses, filhos do Altíssimo, e que nós não devemos viver como homens que vão morrer, mas como homens que vão viver para a eternidade. Que Deus nos guarde. Amém.